Olá a todos, meu nome é Roberto Ranza, eu sou reumatologista, trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no serviço de reumatologia e hoje na unidade de gestão da pesquisa do Hospital de Clínicas. O que eu vou discutir brevemente com vocês é a interface clínica que nós temos entre a reumatologia, as espondiloartrites e a doença inflamatória intestinal. Para nós isso é extremamente importante. Nós entendemos que as espondiloartrites, com toda a probabilidade, pelo menos é o que nós entendemos hoje, começam no intestino, com as alterações da microbiota intestinal, da permeabilidade intestinal e do equilíbrio imunológico na parede intestinal. E se transferem às estruturas reumatológicas e principalmente à êntese, que vamos discutir daqui a pouco, que é a estrutura na qual nós entendemos que as espondiloartrites começam, tanto do ponto de vista periférico como do ponto de vista axial. Depois tem o envolvimento da membrana sinovial também. Esses são os meus conflitos de interesse. As espondiloartrites são divididas hoje em espondiloartrites predominantemente axiais e predominantemente periféricas. E a espondiloartrite associada com a doença inflamatória intestinal é considerada prevalentemente periférica. Espondiloartrite, então, o termo, na realidade, ele indica que tem um envolvimento tanto axial como periférico. Pode ser puramente axial, puramente periférico ou combinado. Mas prevalece o envolvimento axial, o envolvimento periférico, e aí a espondilite é classificada como axial, como periférica. Esses são os critérios que são utilizados hoje para identificar, então, a espondilite axial e a periférica. São criticáveis, como em todos os critérios. A grande vantagem desses critérios, que nós temos desde 2009, e que são utilizados também para acesso dos pacientes aos medicamentos, é que na espondilite axial, isto é, na espondilite anquilosante, nas outras formas de espondilite axial, hoje se admite que se possa fazer um diagnóstico precoce com a ressonância magnética. Antigamente era somente quando tinha um dano radiográfico. Isso permite uma intervenção terapêutica mais precoce e mais eficiente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como o envolvimento extraarticular, intestinal, cutâneo e ocular faz parte dos critérios de classificação, tanto das formas axiais como das formas periféricas. Então, a relevância disso até na classificação dos pacientes do ponto de vista reumatológico. Isso faz sentido porque, por exemplo, essas são as frequências das manifestações extraarticulares na espondilite anquilosante. Quase metade dos pacientes, em algum momento, tem manifestações extraarticulares, divididas, como vocês percebem aí, à direita, onde a doença inflamatória intestinal não é a mais frequente é a uveíte, mas onde se compõe um quadro então, de vários envolvimentos extraarticulares. E na doença psoriásica, então, na doença ampla inflamatória ligada à psoríase, com vários envolvimentos articulares, periféricos e axiais, mais uma vez, o envolvimento cutâneo, claro, doença psoriásica, presente na maior parte dos pacientes, mas vejam como o envolvimento ocular e intestinal, isso com uma frequência menor do que na espondilite anquilosante, no envolvimento axial, axial puro, é presente. Axial puro porque, mais uma vez, 1/3 dos pacientes com doença psoriásica tem uma forma de espondilite, um pouco diferente da clássica espondilite anquilosante. E hoje nós temos conhecimentos suficientes para entender quais são os mecanismos fisiopatológicos e os possíveis alvos de tratamento em cada tecido quando envolvido, em cada domínio clínico quando envolvido. Então, isso leva o reumatologista, mas acredito o gastro, o dermato, a escolher o tratamento com base no conhecimento que tem hoje de quais elementos são importantes em cada tecido. Esse é um slide só para resumir o conceito da êntese, a êntese axial, a êntese periférica. A êntese axial tendencialmente mais simples. Lembrando, a êntese é o ponto de inserção dos tecidos fibrosos, no caso ligamento, cápsula e tendão, no osso.
Axial, na região axial é tendencialmente uma êntese simples, enquanto na periferia encontramos êntese simples, mas encontramos êntese complexa, chamada de complexo entesosinovial, onde tem membrana sinovial, fica uma cartilagem, um verdadeiro órgão. E esse é o ponto aonde as espondiloartrites começam, tanto a posição axial como periférica, como eu repito. Em alguns pacientes nós temos claramente um envolvimento da membrana sinovial também, aonde na êntese complexa tem membrana sinovial. Bom, a interface entre a doença inflamatória intestinal e as espondiloartrites foi amplamente estudada e se encontraram, então, algumas interfaces interessantes. Então, a doença inflamatória intestinal, se nós pegarmos um grupo de pacientes com espondiloartrite, é presente em cerca de 10% dos pacientes. Cerca de 40% tem um intestino normal, endoscopicamente normal, e 50% tem algumas alterações inflamatórias chamadas de subclínicas. O paciente não tem grandes alterações da posição clínica, mas tem alterações histológicas. Prevalecem algumas alterações agudas nas formas mais periféricas de espondiloartrite e prevalecem alterações crônicas nas formas mais axiais de espondiloartrite. E isso é relevante porque isso tem uma relevância, uma relação com a clínica reumatológica. Então, a tentativa de identificar quais pacientes com espondiloartrite, essa é a nossa preocupação constante, podem ter algum processo inflamatório intestinal, tanto que seja específico ou inespecífico, isto é, uma doença inflamatória intestinal mesmo, ou alguns quadros inespecíficos. E aí, a calprotectina é colocada como um possível marcador. A calprotectina sérica como um teste de screening, quando elevada, indicaria a dosagem da calprotectina fecal, que, se elevada, confirma um elevado risco do paciente ter um quadro inflamatório intestinal, e aí a indicação endoscópica, e se negativa, ou de qualquer forma a sérica também negativa, um baixo risco, então não teria indicação de avaliação endoscópica. Isso por que é importante? Porque o paciente pode ter uma forma inicial, às vezes, de doença inflamatória intestinal típica, Crohn ou colite ulcerativa, mas porque mesmo o paciente que tem aquelas formas inespecíficas, ele tende a ter uma forma espondiloartrítica mais inflamatória, mais intensa, com maior risco de progressão, de evolução com a forma de espondiloartrite clássica. Então, entendo que, do ponto de vista gastroenterológico, também talvez essas inflamações possam ser consideradas pouco relevantes, mas, do ponto de vista hematológico, isso parece ter uma relevância e, mais uma vez, confirma a ideia que, fisiopatologicamente, isso seja relevante. Qual a frequência? Em torno de 1/4 dos pacientes. Se nós pegarmos uma população de pacientes com doença inflamatória intestinal, 20 a 25% tem uma espondiloartrite, prevalentemente as formas periféricas. Isso, por exemplo, na experiência de alguns grupos, estou mostrando dados dessa experiência de alguns grupos. Uma prevalência que tende a aumentar com o tempo em alguns casos, quando tem uma evolução menor, a prevalência está abaixo de 10%, mas vê como tende a aumentar com o tempo. Então, não tem um momento específico, mas ao longo da doença inflamatória intestinal pode aparecer a espondiloartrite. E aqui uma outra experiência com uma frequência de uma artrite periférica, no geral, em torno de 10 a 15%, 13% nesse caso, então mais frequente que o envolvimento axial, que é chamado de espondilite anquilosante, porque realmente o envolvimento axial presente na doença inflamatória intestinal se aproxima muito da espondilite anquilosante, com inclusive aquela evolução clássica da espondilite anquilosante. Como eu estava dizendo anteriormente, hoje entendemos que existem várias formas de envolvimento axial periférico, não existe somente a espondilite anquilosante, mas a que se associa com a doença inflamatória intestinal, principalmente específica, como a doença de Crohn, tende a ser uma espondilite anquilosante como evolução clássica, então com o risco de uma evolução anatômica importante. Essa é uma nossa experiência que fizemos no Hospital de Clínica alguns anos atrás, em 2016, na qual nós fizemos uma ficha
clínica que o residente da gastro aplicava aos pacientes com doença inflamatória intestinal e que depois o residente da reumato, com uma supervisão, verificava e eventualmente completava, caso tivesse algum envolvimento reumatológico. E o que nós encontramos? Triamos quase 100 pacientes, encontramos 23 pacientes que tinham uma suspeita realmente de espondilartrite e 72 que não tinham. No final, nós confirmamos, naquele momento, 5 diagnósticos de espondilartrite e 8 de uma forma mais tardia. Então, chegamos a uma prevalência de 16%. Naquele momento, um corte. Agora, a ideia é retomar esse trabalho e ver a evolução desses pacientes. Quantos pacientes, então, tem uma ideia mais de incidência ao longo do tempo. Mas foi uma experiência extremamente interessante e que ajudou muito os residentes de ambas as especialidades a aprender como avaliar clinicamente o da gastro, a parte reumatológica, e o da reumato, a parte gastroenterológica. Entendemos que existem nas manifestações extraintestinais da doença inflamatória intestinal diferentes manifestações, mas centrando no aspecto reumatológico, falamos que pode ter um envolvimento axial e um envolvimento periférico. O envolvimento axial tende a ter um curso um pouco separado da doença inflamatória intestinal, então independente das fases de atividade da doença inflamatória intestinal, e como eu disse, com elevado risco de evolução clássica em espondilite anquilosante. E aqui coloquei esse esquema aqui embaixo para lembrar que tem uma primeira fase na qual a êntese axial ela tem um processo inflamatório, mas ainda reversível se tem uma intervenção terapêutica eficiente. E no segundo momento se cria uma metaplasia de tecido com uma transformação do tecido e, de fato, uma mudança das populações celulares, e aí isso se torna um processo irreversível, com a formação aí, a proliferação do osso e a formação dos sindesmófitos, que, como você sabe, são irreversíveis e alteram a capacidade de funcionar, a possibilidade funcional do paciente. Então, isso para lembrar que essa forma, que é uma forma que independe da evolução da doença inflamatória intestinal, é uma forma que deve ser identificada o mais precocemente possível, por ter uma evolução geralmente bastante clássica do espondilite anquilosante, e com um tratamento precoce essa evolução pode ser interrompida. O envolvimento periférico geralmente tem um curso paralelo à doença inflamatória intestinal, entendemos que tem a ver diretamente com o processo inflamatório, geralmente responde bem, é mais uma entesite periférica ou uma artrite, uma sinovite periférica, a maior parte das vezes oligoarticular de membros inferiores, e responde bem ao tratamento da doença inflamatória intestinal. Geralmente entra em remissão quando entra em remissão a doença inflamatória intestinal. Até porque muitos dos tratamentos acabam coincidindo. Agora, em alguns casos, alguns pacientes são uma minoria, têm um quadro mais poliarticular e um pouco mais resistente. Às vezes, a doença inflamatória intestinal tem um controle até bom, então, por endoscópico, e a poliartrite um pouco menos. Então, nós temos que discutir com o colega gastroenterologista, eventualmente, alguma intervenção específica para essa poliartrite periférica. Da um ponto de vista de tratamento, o tratamento da doença axial, de fato, reconhece como a droga mais indicada os anti-TNFs monoclonais, não o etanercept, mas os monoclonais. Os anti-inflamatórios não fazem muito sentido, poderiam até ser usados se a doença fosse em remissão, sempre numa discussão multidisciplinar, mas são somente sintomáticos. Então, estudos abundantes não conseguiram demonstrar um efeito modificador de doença. Como eu disse, trata-se de um envolvimento axial que pode ser evolutivo, então precisa de uma intervenção modificadora de doença que, na nossa opinião, deve ser feito com drogas que têm um lado específico e, no caso, os anti-TNF. Da um ponto de vista periférico, ainda tem algum tipo de papel, talvez, por parte de alguma droga sintética, como a sulfasalazina ou metotrexato, para nós muito pouco eficientes, por sinal, quando o processo tende a ser um processo mais resistente. Então, aí os anti-TNF, ou eventualmente o anti-interleucina 23, tanto aqui o 1223 como os últimos
antiterosina 23, P19, são bem mais eficientes na artrite periférica que as drogas sintéticas. Então, pouco espaço para drogas sintéticas, até muito pouco modificador de doenças, e mais para anti-TNF e anti-tirosina 23, que são drogas também que têm a doença inflamatória intestinal como errado. Aqui, em um esquema um pouco mais completo, então, os anti-TNFs aprovados por todas as indicações, tanto axiais como periféricas, vejam aqui, e para as indicações da gastro. Os antitirosina 17 são boas drogas para nós, tanto no periférico como no axial, mas infelizmente não só não tem um efeito, mas pode ter um efeito negativo sobre o intestino. Os antiterosina 12, 23 ou antiterosina 23 P19 mais recentes, com um bom efeito para nós no periférico, está se confirmando um efeito até do antiterosina 23 P19 no intestino. Da um ponto de vista axial, por ser uma forma muito próxima da expoente anquilosante, entendemos que não são as drogas mais indicadas. Então, no envolvimento periférico, sim. No envolvimento axial, preferimos os anti-TNF. E os inibidores de anus-quinase, que estão sendo entendidos melhor, tanto do ponto de vista reumatológico como gastroenterológico, mas têm dados já robustos para ser uma alternativa interessante, tanto do nosso ponto de vista no envolvimento periférico, como no envolvimento axial. Em relação ao anti-17, às vezes para nós tem uma indicação, às vezes nós temos um paciente com envolvimento periférico e axial, o anti-17 às vezes muito bem indicado, mas tem a preocupação do intestino e às vezes alguns sintomas. E aqui sempre a ideia é que a caproteína fecal possa ser um divisor de águas nos pacientes no qual nós podemos utilizar o anti-17 com tranquilidade em relação àqueles pacientes nos quais é melhor evitar o anti-tirosina 17, já que temos alternativas. Um pouco de polêmica em relação ao vedolizumab, interessante na gastro, não é interessante para nós, aliás, pior quadro reumatológico, não. A maior parte das experiências dizem que não piora o quadro reumatológico, de fato, não dá um benefício clínico para nós, ou um benefício clínico muito modesto. Então, tem pouca indicação reumatológica, tanto nas formas periféricas como nas formas axiais, mas, como eu disse, as formas periféricas, muitas vezes, elas melhoram, melhorando o quadro intestinal. Então, pode-se ver uma melhora da artrite periférica com o vedolizumab, porque, de fato, melhora o envolvimento intestinal e, portanto, aí permeabilidade e equilíbrio imunológico a nível intestinal. Como eu disse, os tratamentos convencionais têm pouco espaço, evitaria os anti-inflamatórios, que de fato são hormonais, são de fato somente sintomáticos, talvez em alguns momentos, tendo uma questão sintomática mais importante para ajudar o paciente, talvez uma baixa dose de corticosteroide pode ajudar mais o paciente com envolvimento periférico. E pode ajudar até o paciente com envolvimento axial, nós tendemos a não usar muito isso, mas o paciente com envolvimento axial tende a responder bastante rápido às drogas com alvo definido. Resumindo, então, nós entendemos que os anti-TNFs são aqueles que tratam bem todas as manifestações periféricas e axiais e intestinais, e inclusive são indicados na uveíte, e caso o paciente apresente psoríase de leve a moderada. Os antitirosina 17, infelizmente, são bons medicamentos para nós, mas entendemos que não só não são eficientes da doença inflamatória intestinal, mas são até perigosos, em alguns casos podem provocar uma piora do quadro, então não são indicados principalmente em pacientes com doença intestinal ativa. Os antitirosina 23, 12 e 23 e agora antitirosina 23 P19 são extremamente interessantes, extremamente seguros, muito eficiente na psoríase, eficiente na doença inflamatória intestinal e nas nossas manifestações periféricas, entesite, dactilite, artrite. Na doença axial, especificadamente associada com a doença de Crohn, que tende a se assemelhar mais ao expoente anquilosante, um ponto de interrogação. São melhores os anti-TNF. E os inibidores de anus-quinases estão se afirmando como drogas interessantes, principalmente porque dá um ponto de vista, porque são orais. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição, aqui tem um e-mail para discutir
a qualquer aspecto. Obrigado. Obrigado, claramente, à organização pelo convite.